O Supremo Tribunal Federal pode concluir hoje o julgamento sobre ação rescisória no caso do imposto sobre produtos industrializados. O caso tem repercussão geral reconhecida. No recurso extraordinário, uma empresa metalúrgica do Rio Grande do Sul questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região relativa à disputa tributária. A empresa contraria o entendimento da Justiça Federal referente aos créditos do IPI de insumos adquiridos à alíquota zero. Para a empresa, a jurisprudência do Supremo sobre o tema foi pacífica entre 1998 e 2004, no sentido de admitir o creditamento do imposto. Mas quando o entendimento foi revertido, a União teria iniciado o ajuizamento de ações com o objetivo de recuperar os créditos obtidos judicialmente. No recurso, a empresa alega que a mudança na jurisprudência não pode ferir o princípio da segurança jurídica. O advogado da empresa sustentou na tribuna que a segurança jurídica é um princípio definitivo e imodificável da Constituição. O procurador da Fazenda Nacional afirmou que já foi definido pelo Supremo que não gera direito a crédito o IPI incidente sobre produtos não tributados ou tributados em alíquota zero. O relator, ministro Marco Aurélio, foi favorável ao direito da empresa quanto ao crédito do IPI na aquisição de insumos e matérias-primas isentas, não tributados e sujeitos à alíquota zero. O ministro Dias Toffoli chamou a atenção quanto ao prazo para a propositura da ação rescisória. Ele entendeu que entre a propositura da ação e a decisão que se pretende alterar, passaram-se mais de 2 anos. Toffoli adiantou o voto, no sentido de que a União ajuizou a ação fora do prazo previsto em lei. Após o voto do ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia pediu vista dos autos. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive esse que acabamos de ver na reportagem, né, Gisele? Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Gisele, sobre esse caso da reportagem, sobre o pagamento do IPI, a União, ela defende essa cobrança, né? Qual é o argumento? Houve um entendimento do Supremo que vigorou por bastante tempo. Na época, o entendimento era de que era possível, sim, ter créditos ao imposto de produtos industrializados, mesmo naquelas situações em que o produto era adquirido com alíquota zero ou não era tributável. Esse entendimento mudou. Houve uma mudança de entendimento do Supremo que passou a entender que esse creditamento seria inconstitucional. Com base nesse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a União, então, passou a ingressar com ações rescisórias, com ações para desconstituir todas aquelas outras ações judiciais que haviam sido proferidas com o entendimento anterior do Supremo. E, a partir daí, buscou, então, a União cobrar desses contribuintes que tiveram o crédito, cobrar exatamente esses créditos que teriam sido considerados inconstitucionais e indevidos. Então, o que se discute aí e o que a União fundamenta o pedido é no sentido de que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, ele não deu modulação dos efeitos. E quando se tem uma declaração de inconstitucionalidade, Rafael, o que acontece? Aquela situação que foi considerada inconstitucional, ela é inconstitucional desde o momento em que ela existiu, desde o seu nascedouro. Quando o Supremo Tribunal Federal ele modula os efeitos, ele vai dizer por uma questão de segurança jurídica, ele vai dizer, não, embora seja constitucional, os efeitos dessa inconstitucionalidade só vão passar a valer a partir de um determinado momento. Ou seja, projeta para o futuro a declaração de inconstitucionalidade. Mas não foi o que aconteceu nesse caso específico e é com base exatamente na ausência de modulação dos efeitos que a União busca, então, as ações rescisórias, né? Ela busca, então, cobrar aí dos contribuintes que tiveram esse crédito, alterando o entendimento. Agora, Gisele, qual o principal argumento da empresa? A empresa entende que a decisão que foi tomada na época e que, inclusive, transitou em julgado na instância inferior, teve como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entendia pela constitucionalidade dos créditos. É o mesmo argumento da União, só que é o contrário, exatamente. Né? Então, o que a empresa argumenta? Que mudar esse entendimento por conta da mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal é ferir a segurança jurídica daquela decisão judicial que foi proferida naquela época, tendo como base o entendimento do Supremo vigente naquela oportunidade. Então, o que a empresa quer realmente é continuar, fazer valer o direito que ela teve assegurado
por uma decisão judicial, sem que essa alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal interfira nesses créditos que já haviam sido reconhecidos. E o plenário do Supremo Tribunal Federal também deve discutir hoje a constitucionalidade da redução dos valores de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, que é o DPVAT. A redução do valor começou com uma medida provisória e logo depois se transformou em lei. De 2007, a Lei 11.482 fixou o valor de R$ 13.500 para o seguro pago em caso de morte ou invalidez. A lei anterior determinava a indenização em aproximadamente R$ 28 mil. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. A manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral foi acompanhada por unanimidade pelos outros ministros da Corte. O tema chegou ao STF após um homem recorrer contra uma empresa de seguros. O homem alegou que a redução deste valor afronta os princípios da dignidade humana e que a lei questionada visava alterar a tabela do imposto de renda e terminou por tratar de tema diverso, em afronta ao que determina o artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal. Gisele, conta pra gente como começou a discussão desse caso. Bom, tudo começou com a morte de uma pessoa que em razão de um acidente automobilístico, e aí os pais foram até a seguradora, receberam o valor do seguro na época de R$ 13.500. Inconformados com esse valor, por entender que a alteração legislativa foi inconstitucional, ingressaram com uma ação na Justiça, pedindo para que fosse, então, cobrando a diferença do valor da indenização. Houve uma alteração legislativa, Rafaela, por conta essa alteração se deu em 2007. Nós temos a lei do seguro DPVAT, que é de 74, teve algumas alterações posteriores, mas perdurou por muito tempo o valor da indenização no valor de 40 salários mínimos. Com a medida provisória que foi convertida na lei em 2007, esse valor de 40 salários mínimos foi reduzido para o valor de R$ 13.500. Então, foi com base nessa alegada inconstitucionalidade que a família da vítima ingressou na Justiça cobrando essa diferença. Olha, antes era de 40 salários mínimos e eu só recebi R$ 13.500, então eu quero essa diferença. A Justiça, em primeira instância, negou o direito, negou o pedido. O Tribunal de Justiça entendeu que não, que o pagamento foi feito com base na lei em vigor na época. E eles, inconformados, então, entraram com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Foi reconhecida a repercussão geral e agora os ministros vão definir se essa alteração é ou não constitucional. Agora, Gisele, que princípios teriam sido supostamente ofendidos? De acordo com os recorrentes, o que se tem aí é que seria o princípio da dignidade da pessoa humana e um outro princípio chamado princípio da proibição do retrocesso, que mais ou menos significa o seguinte: quando a ordem jurídica ela alcança a garantia de determinados direitos fundamentais de forma concretizada, isso acaba limitando o legislador na elaboração de leis. Ele não vai poder, então, editar leis que venham a suprimir ou limitar direitos que foram já reconhecidamente reconhecidos pela legislação. Então, existe essa limitação ao legislador, ele só poderia fazer algum tipo de alteração, de suprimir esse direito, se houvesse a substituição por uma garantia equivalente. Então, o que os recorrentes argumentam é que não houve essa garantia equivalente, que os direitos deles foram prejudicados, que essa indenização, que era de 40 salários mínimos, passou para 3.500 e que isso não poderia acontecer, porque acabou aí retrocedendo a uma garantia, a um direito anteriormente